Boa noite. A pergunta é: cair para se levantar? Isto é, tem necessidade de primeiro cair para depois se levantar? Não podemos já nos levantar sem precisar cair? Precisa demolir, como é a foto aqui nessa aula, para depois construir? Dia 12 de julho, 2021, dia 4, Menachem Av, 5781, o ano Pei Aleph, onde são mostradas maravilhas. Parashat Devarim, estamos no Shabbat, chamado Shabbat Hazon, ligado a Haftarah, que a gente vai ler sobre a destruição e a reconstrução do Beit HaMikdash nesse Shabbat agora, antes de Tisha B'Av, que se Deus quiser já vai ser um dia de alegria. Tem uma história, que é um acontecimento já contado várias vezes, vou contar rapidamente, de uma mocinha que foi ao Rebbe pegar $1 do Rebbe e ela estava confiante que nunca mais ia acontecer nada de ruim na vida dela, porque ela ia receber $1 com a brachá, com a bênção do Rebbe, como o costume que veio do Rebbe anterior. E ela entrou na fila, chegou, pegou $1 do Rebbe e logo em seguida, quando saiu da fila, ela tropeçou e caiu. Ela ficou chateada, ficou meio indignada. Como é que pode? Acabei de receber $1 com uma brachá, uma bênção do Rebbe. Eu tinha certeza que nunca mais ia acontecer nada de ruim comigo. E aí ela deu um jeito, não se explica como na história, de voltar para a fila, passou de novo na frente do Rebbe. E em vez de pedir o novo $1 do Rebbe, ela perguntou: Rebbe, eu recebi uma bênção sua e logo depois eu caí. Ao que o Rebbe explicou para ela que a bênção que ele deu não é para não cair, mas sim, se acontecer de cair, conseguir se levantar. Então aqui a gente tem uma explicação muito interessante, além dessa ideia que a gente tem condições de se levantar e que não é proibido, não é impossível, não é fora do comum uma pessoa cair. Mas eu iria além disso, baseado no tema dessa semana, da época que a gente está vivendo, que a gente está numa época, inclusive, ainda forte de corona no mundo inteiro, de muita escuridão, muitas perdas e sofrimentos, dificuldades das pessoas em geral, no mundo inteiro. Tem o que a gente sabe e o que a gente não ouve falar, porque, além de tudo, é um momento de muita solidão, as pessoas estão muito contidas para si, em isolamento de vários modos. A gente não sabe tudo o que está acontecendo, muito menos aí na cabeça das pessoas, e a gente também não ouve falar tanto assim. Então, é possível que aconteça uma queda, um deslize, a pessoa escorregar e descer, até mesmo uma coisa financeira, né, de ter uma crise, de ter uma perda financeira, de ter um investimento que é desvalorizado, ou que tem necessidade de fechar algum negócio, Deus me livre, algumas coisas desse tipo. Mas aqui é uma coisa interessante, quando o Rebbe fala que a bênção não é para ela não cair, mas se cair, ela conseguir se levantar. Então a gente está vendo aqui já, na ideia de se levantar, tem a ideia de cair. A gente se levanta quando acontece uma queda. Então está previsto. Tem uma relação entre se levantar com a queda. A gente vai ver mais profundamente, de acordo com a Sirá do Rebbe, qual é a relação entre as duas coisas, e está ligado também com essas 3 semanas, mais particularmente agora, os 9 dias, que representam mais profundamente um luto pela destruição do Beit HaMikdash. Então a resposta é sim, tem relação entre a queda e se levantar, tem sentido cair para depois se levantar. Aqui a gente está falando da tristeza maior que a gente tem, que está ligada à destruição do Beit HaMikdash, que é uma tristeza, embora esteja ligada a uma construção, né, sagrada, com muito esforço e tudo que representa, mas mais que isso está ligado ao exílio, a estar espalhado por todos os cantos do mundo, a sofrimentos
e tudo que aconteceu depois da destruição do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, se Deus quiser, já vai ser reconstruído com o terceiro Beit HaMikdash definitivo agora. Então eu coloquei aqui à esquerda alguns exemplos, inclusive recentes, sem ordem de prioridade, sem misturar assuntos que são sensíveis e trágicos para a gente, que trazem memórias muito difíceis e representam perdas coletivas ou específicas para pessoas individuais, embora a gente sinta, todo judeu sente isso de modo geral, tudo isso que a gente está falando aqui agora. Então, o episódio, o que aconteceu com as Champlain Towers South em Miami, na Flórida, há algum tempo atrás, que ainda não se tem a dimensão exata de todas as perdas que aconteceram. O World Trade Center, que foi uma demolição, uma destruição, também está ligado com o que aconteceu com o Champlain Towers, com vítimas e uma destruição de uma construção como o Beit HaMikdash, sem comparar, Leavdil. O Holocausto, que sem dúvida é o mais grave, de perdas, de uma destruição de um mundo, de vidas e também de uma concepção de um mundo que estava caminhando e se percebeu que não era o mundo ideal que a gente espera com a redenção, com a chegada do Mashiach. O Mashivá, que geralmente é mais para uma família em particular, mas pode ser também para uma comunidade e até para o mundo inteiro, que está ligado com uma perda, uma falta, que é um momento de contração, de dificuldade, de aperto. O corona no mundo em geral, que também está ligado com uma situação de perda, de escuridão, de diminuição. Meron também, que aconteceu essa tragédia em Lag BaOmer, propriamente dita. O dilúvio, que foi também, comparado com o corona, uma tragédia que destruiu, acabou com o mundo de uma forma geral numa época. E o conceito principal de exílio, de galuta que a gente está vivendo já há muitos anos, que está ligado com essa escuridão de uma destruição, de uma perda, de uma falta de liberdade de um modo amplo, e que a gente quer que tudo isso se transforme em luz, em vida, em clareza, em prazer, em coisas boas, já com a redenção, com Mashiach. Aqui nessa foto está a reconstrução depois do Ground Zero, e a gente vai falar sobre como ligar essas duas pontas de queda e se levantar, de demolição e reconstrução, de perda e renascimento, de o contrário da vida e a vida que continua mesmo depois, e como renascer, se recriar, se levantar, até agora pensando, esse conceito da Shivá, que eu botei como exemplo, até a menor palavra que tem aqui do lado, mas a Shivá tem a ideia de se sentar, que é uma demolição, é uma descida, é uma queda fisicamente, e que a pessoa depois da Shivá ela se levanta. É óbvio que o luto continua depois, nos 30 dias e assim por diante, nos 3 meses, 11 meses, 12 meses, e isso em cada ano, Mas a Shivá tem essa ideia de que depois da queda, de se sentar, tem o levantamento da Shivá para a gente recomeçar a vida. Embora que, óbvio, a gente continua com uma lembrança constante, mas a ideia é que a gente tem que conseguir se levantar de cada episódio que acontece uma perda e uma escuridão e uma falta de luz. Então vamos ver o que quer dizer demolição e reconstrução, justamente agora nessa época que a gente está lembrando da destruição do Beit HaMikdash. Inclusive na semana que vem, entre Tisha B'Av, no domingo, que vai ser, se Deus quiser, um Yom Tov, o maior Yom Tov que tem, mas que está ligado justamente com a demolição, destruição do Beit HaMikdash, a tristeza do exílio mais amargo, mais escuro que a gente está vivendo até agora, e por isso que vai ser um Yom Tov, porque no próprio dia de Tisha B'Av está ligado com a redenção, com
a salvação, a Geulah, com Mashiach, e a gente já vai estar no terceiro Beit HaMikdash, e inclusive entendendo que uma coisa está ligada com a outra, que foi destruído o Beit HaMikdash para ser reconstruído o Beit HaMikdash de uma forma melhor, maior, mais esplendorosa por Hashem. Essa Masihá que o Rebbe falou em 1981, está no Yuktei Sichot, a Masihá da Parashat Devarim também, e Shabbat Hazon, como a gente falou, que também vai ser nesse Shabbat agora. Tá? Então, a gente vê no conceito amplo, né, que porque a gente está ligando a demolição com a reconstrução. Então, uma pergunta básica é por que precisa ter demolição até a queda para poder se levantar? Não pode ser em episódios, em lugares, em momentos diferentes? Né? Você tem aqui uma queda e aqui você tem um levantamento sem precisar ter tido a queda. Tem uma demolição local aqui, ou então mantém o prédio que está aqui e constrói um outro nesse outro lugar. Não precisa estar esse prédio, né, essa construção, o Beit HaMikdash, destruído, para poder colocar um outro em cima daqui, constrói um outro. Então a ideia básica é que esse mundo está ligado a um mundo de limites, assim que Hashem definiu. A gente tem que saber, entender, introspectar isso. Esse é um mundo ligado a limites. Né? Uma frase que eu gosto muito de usar, que eu li há pouco tempo atrás, de um Hassid, que chegou 5 minutos atrasado, e o Rebbe falou para ele que 5 minutos depois também é um atraso. Então, está ligado a limites. Né? Se não tivesse um limite no tempo, que a gente vê que é um dos limites principais que tem, então não teria atraso, né? Que é uma questão. Adiantado geralmente não é uma questão, mas atraso é uma questão porque tem um limite. Né? Ou chega na hora certa, ou qualquer coisa depois disso é um atraso. Porque tem um limite do tempo, assim como tem limite de espaço, de tamanho, de material, etc. Então, no momento em que tem limites nesse mundo, vários tipos de limites, eles se tornam desafios. E para vencer esses limites, a gente precisa ter uma expansão, um crescimento, uma vitória que define a gente vencer um limite, né? Bater recorde. O que quer dizer bater recorde? Tinha um limite que ia até um certo tamanho, uma certa distância, um certo tempo, e se venceu o limite, se torna uma vitória, é uma conquista. E a redenção também é uma vitória, uma conquista sobre os limites da escravidão, ou os limites, limitações que a gente tem nesse mundo aqui. Então a gente vencendo a saída dos limites, das limitações, Yetziat Mitzrayim, que está ligado com a redenção e a definitiva, que é também chamado de Yetziat Mitzrayim, que é dessa última galuta de Edom, está ligado com a vitória sobre os limites que tem no mundo. E como a gente vai vencer esses limites? Então, por isso que intrinsecamente se levantar está ligado a cair. Construir está ligado a demolir. Porque não tem recursos ilimitados. Existem recursos escassos, como se diz na economia, que são limitados. Então, para ter isso, você renuncia àquilo. Para ter o Beit HaMikdash, no lugar sagrado, no Har HaMoriah, aonde está o Mizbeah, o Kodesh HaKodashim, onde Adam nasceu, onde foi feito o sacrifício de Yitzhak, etc., etc., tem que ter uma demolição para naquele lugar ter um lugar, uma construção maior, melhor, mais bonita e eterna vindo de Hashem. Então, um conceito básico. A construção, a vitória, a expansão, o crescimento está ligado a vencer limites, dominar limites. E limites quer dizer, tanto em tempo, pessoas e lugar, que a gente consegue superar e se tornar acima do que tinha anteriormente. Então, mais uma vez, nesse mundo, a regra é que tem limites. Isso é ponto pacífico. Claro, esses limites, como eu falei, estão no espaço, né? Não tem como ocupar dois corpos no mesmo espaço, né? No mundo material físico, óbvio que espiritualmente, ou de forma mística, etc., ou usando poderes da alma,
as pessoas, né, é possível tzadikim conseguirem vencer esses limites, né? Tem história famosa do Alter Rebbe no casamento dos netos, né, junto com o Rabbi Levi Sibadichev, que o Rabbi Levi Sibadichev queria que eles passassem por uma parede, porque a porta era pequena para os dois passarem juntos, e que eles passassem mesmo que fosse pela parede, vencendo o limite de espaço que tinha aquele material na frente. O Alter Rebbe não queria que os dois passassem pela porta, os dois juntos, mesmo que eles não passassem de uma forma natural, né? Mas o Alter Rebbe falou que não era para fazer milagre de passar pela parede, mas que sim, os dois conseguirem juntos passar, também não deixa de ser um milagre, pela própria porta que tinha para os dois. Então, nesse mundo, a regra é que tem limites no espaço, mais ainda no tempo, porque o tempo tem mais limites do que o espaço, porque o tempo não volta. O espaço é possível você contrair, você compactar, você dominar o espaço, espaços diferentes, né, como a gente tem hoje na tecnologia. Claramente, né, a gente vence o espaço falando nesse tempo real, online, talvez com um delay de microsegundos, falar com a Austrália, falar com a China, falar com o Japão, com a Califórnia, de qualquer lugar do mundo você consegue falar vencendo o espaço. Agora, o tempo, voltar no tempo, né, você consegue com a memória, com uma leitura, ou conversando sobre isso, mas você fisicamente se transportar ainda tem muito em filme, mas não tem ainda na prática. E até de cada pessoa tem limite também, né? De pessoas, de cada pessoa, não só fisicamente, de cada uma, né, no espaço, como limite que as pessoas não conseguem voar, por exemplo, não conseguem correr mais do que tanta velocidade, ou se esticar mais do que tanto, e assim por diante. Então, nesse mundo, a regra é que tem limites. E isso vai explicar, de um certo modo, porque Hashem colocou essas regras nesse mundo aqui, e Ele quer que a gente vença, faça para Ele uma moradia nesse mundo aqui, então para a gente conseguir vencer os limites que tem no mundo, porque assim é a regra. Então, concluindo, para crescer, renovar, construir, até mesmo falar, né? Falar está ligado a vencer um limite, porque para falar tem que ter um silêncio. Você falar quando está todo mundo falando, você não consegue se comunicar. Então tem que ter um modo para você conseguir, através da fala, vencer e dominar os limites. Produzir também, né? Produzir tem que ter um processo fabril, tem que ter máquinas, tem que ter pessoas que sabem operar, tem que ter tempos e movimentos, e tem que ter escoamento para produção, estoque, assim por diante. Então, tudo o que a gente está falando aqui, coisas boas, produtivas, literalmente, né, de crescimento, de renovação, de construção, de fala mesmo, produzir, tem que ter esses limites, tem que dominar esses limites, que é espaço, recursos, silêncio, como eu falei, material, também de não ter concorrência. Concorrência não só a rivalidade, que pode ser uma coisa boa para crescimento, para estimular o crescimento, porque tem um limite do mercado, um limite do que as pessoas compram, e aí a pessoa tem que se superar para vencer a concorrência, porque está nos limites do que está definido para cada um ter um share, uma parte no mercado. E também, em inglês, concorrência quer dizer duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma sobreposição. Então tem que ter um talento para você vencer o limite de coisas que acontecem ao mesmo tempo, e saber trabalhar com isso é muito importante para a gente conseguir dominar o tempo, o espaço e o que a gente tem para fazer aqui nesse mundo, lidando com limites, né? A gente tem que ter uma boa gestão dos limites para ter sucesso e ser vitorioso aqui nesse mundo, e a maior vitória de todas, que é trazer Mashiach já agora ligada com os limites do tempo. Por isso que é acender as velas de Shabbat no horário antes do horário definido para acendimento das velas, porque depois a gente é tragado pelo limite do tempo, que não adianta. E assim como tudo, né, o horário para falar o Shema Israel, né, principalmente no Shabbat, sem usar o despertador, tem que ter um horário para até quando pode falar o Shema Israel, dias que a gente bota tefilin, qual é o horário que a gente bota tefilin, e a reza antes e depois de cada alimento. Então tem vários limites que a gente trabalha com as mitzvot, com o estudo da Torá, ter sempre dentro dos limites. Por exemplo, o Rebbe sempre estimulou ter sempre
um horário fixo para estudar a Torá, com uma quantidade de horas, uma duração fixa também, porque é importante. Desse modo, a gente está trazendo a Torá e a Hashem para esse mundo, se integrando e transformando os limites que tem do tempo, do espaço e das pessoas. Hashem queria, então, esse é o resumo da base, né, do que a gente está falando, que Hashem queria um Beit HaMikdash novo, melhor. Teve o primeiro Beit HaMikdash, que foi destruído, teve o segundo Beit HaMikdash, que é emblemático, né, porque teria um terceiro, que seria o último definitivo. Então, teve que ser destruído o primeiro para ter o segundo, mas ainda o segundo, que é a escuridão mais longa, que a gente está no exílio, que demora mais tempo, né, cerca de 2000 anos, é porque Hashem queria um Beit HaMikdash, uma casa para ele aqui nesse mundo, que fosse um Beit HaMikdash novo, melhor e mais bonito, por vários motivos. A gente não vai entrar aqui em todos os motivos, né? A gente nem sabe todos os motivos. Já tinha o primeiro, depois teve o segundo, como a gente falou. Então, ele teve, né, motivos que ele sabe, e a gente recebeu isso dos sábios, que ele teve que demolir o primeiro e o segundo para poder construir o definitivo, eterno, com os recursos infinitos de Hashem. Essa diferença grande do terceiro para o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo a gente construiu, o Mishkan, inclusive o tabernáculo, santuário no deserto também a gente construiu, mesmo com o Moshe Rabbeinu. E esse vem, de um certo modo, pronto do Shamayim, dos céus, né, da Jerusalém chamada, Jerusalém de cima. E depois é óbvio que a gente também vai participar junto com o Mashiach. E aí tem discussões sobre de que forma que a gente vai participar na construção desse terceiro Beit HaMikdash definitivo, mas o fato é que ele vem de Hashem, de cima, pronto, com as ilimitações, né, justamente de Hashem para isso. Então, a gente está ligado agora com Hazon Yeshayahu, que é a Haftará dessa semana, que é a visão que Shael teve da redenção. Então, essa é uma coisa interessante que a gente vai ver aqui. Hazon quer dizer visão. É a visão que Shael, como profeta principal sobre Mashiach e a redenção, ele teve essa visão, e a gente vê no Shabat, entre aspas, mais triste, que é o Shabat, que está nos 9 dias que representam até agora o luto, né, as leis ligadas à escuridão antes de Tisha B'Av, né, sempre esse Shabat é o Shabat que antecede Tisha B'Av. Nesse caso aqui vai ser a véspera, mamash, de verdade, a véspera de Tisha B'Av, mas já como um Yom Tov de Tisha B'Av, se Deus quiser. E nesse Shabat, antes de Tisha B'Av, a gente lê a Haftará de Hazon Yeshayahu, a visão de Yeshayahu, e Hazon está ligado com visão, uma coisa falada muito no ano passado, e eu não aproveitei tanto, né, mesmo que seja um tema ligado à minha empresa, e ao que eu faço, né, tem um conceito chamado Visão 2020, e foi justamente o Corona, foi no ano 2020, que é ano 2020. Visão 2020 é a visão perfeita. E 2020 é 2 vezes Keter, que a gente falou várias vezes, que é a tradução da palavra corona, ou vice-versa, né? Keter é coroa, esse nível mais elevado de Hashem. A gente falou que, em outras vezes, né, tá ligado com o número Esrim, que é 20, que é exatamente a numerologia de Keter. E vocês podem procurar na internet, no Google, vocês vão ver que a visão 2020 é um termo usado para classificar a acuidade visual máxima que tem, que se refere à medida de poder ver com 20 pés de distância. Então, alguém consegue ver claramente a distância. Então, a gente teve a possibilidade, com o começo do Corona e até agora, de atingir essa visão 2020, a visão de Keter, a visão que está acima do Seder Shtashelut, de como o mundo foi criado, está acima do mundo, que é esse Hazon Yeshayahu, essa visão que a gente tem agora, nessa semana, com a profecia. Então isso aqui é um exemplo, né? 2020 consegue ver essas letrinhas. Não sei se conseguem ver aqui essas letrinhas nesse momento agora, nessa exame de vista. Esse 2020 é o grau da pessoa consegue ver melhor sem precisar de óculos. Tá? Então, a gente vê nessa Haftará, e também na Parashá, o Rebbe traz nessa Sirá, de 1981, há 40 anos atrás, que
também número redondo, que tanto a Haftarah quanto a Parashá começa com uma bronca, um mussar, de uma forma severa falando com o povo. Né? Moshe começa falando críticas, né? Todos os pecados que a gente fez no deserto, na Parashá Devarim. Na Haftarah, Ishael também fala sobre o que levou à destruição do Beit HaMikdash, então de uma forma grave, amarga, difícil. Mas depois, tanto a Parashá quanto a Haftarah termina com um assunto ligado à redenção. Né? Na Haftarah, Tzion b'mishpat tipadev shavei b'tzedakah, que a Tzion, que está ligado com Eretz Israel, com Jerusalém, com Jerusalém, será resgatada com julgamento, com mishpat, e retornará os cativos e do estado da prisão, né, com Tzedakah. E na Parashat Devarim termina com a entrada em Eretz Israel, também está ligado com a redenção. E a gente sabe que tem uma lei, uma regra, que tudo vai de acordo com o fim. E o fim, tanto da Haftarah quanto da Parashá, está falando sobre coisas boas, da redenção, da Geulah, né, de Tzion ser resgatada, e da entrada em Eretz Israel. E uma coisa que eu estava pensando interessante, tem muitos detalhes, né, tudo muito ligado, emblemático na Torá, mas você vê que aqui tem a ordem. Se a gente for ver bem aqui, o Rebbe começa falando na Sihá sobre isso. Você vê que a ordem, como foi criado o mundo e como é que está ligado esse assunto de destruição, demolição, escuridão, contração, noite, que é como começa o dia e o mundo. Primeiro teve a noite, depois o dia. Então, primeiro a bronca, primeiro o assunto ligado à disciplina, severidade, amargura, dificuldade, destruição, para depois terminar, que é o principal, com o assunto de redenção, de entrar em Eretz Israel, de felicidade, de coisas boas, de dia, de luz, de clareza. Então essa ordem, como tem na Haftarah e na Parashá, é como tem no mundo em geral, e a gente também, então agora, nesse momento, a gente está já ainda sentindo o amargor, a amargura da destruição, do luto, da dificuldade, mas a gente já pode ver agora que junto tem esse final feliz, né, que foi pego na produção de Hollywood, viveram felizes para sempre. A gente pode viver já isso agora. Então uma coisa interessante que tem, que a gente vai se basear bastante nessa aula de hoje, que na verdade vão ser divididas em mais uma ou duas aulas. É um tema que é muito interessante, tem muita coisa que a gente deve explorar, e eu estou querendo aumentar justamente com o nosso estudo de Torá, pelo menos com o meu, e espero que vocês também, e ter uma coisa mais diária e fixa para a gente dar esse sprint, essa corrida final, para já conseguir entregar o bastão para Mashiach, e a gente já está na Geulah. Então certamente é uma coisa boa a gente aumentar o estudo de Torá, e o que a gente vai falar na aula de hoje está muito ligado com esse Midrash que está no Yalkut Shimoni, sobre Eirá, justamente sobre o livro que a gente lê no começo de Tisha B'Av, na noite ainda de Tisha B'Av, né? Assim que começa Tisha B'Av, a gente lê Eirá, sentado no chão, geralmente assim foi ano passado, espero que esse ano já seja no Beit HaMikdash, comemorando, e fala nesse Midrash sobre o que aconteceu em Tisha B'Av, sobre Eirá, que é um livro traduzido como Lamentações, mas pode ser certamente entendido também como interpretado o livro inteiro, segundo o Rebbe Levi Sbaditchev, como sendo coisas boas, como boas notícias. Mas aqui então a gente vê justamente essas duas visões, né? Primeiro a escuridão, como está em vermelho aqui, que está ligado com severidade, com Gevurah, está falando assim sobre a destruição, que está ligado ao Midrash, do que a gente lê Megilat Eirá, uma das 5 Megilot que a gente lê no dia de Tisha B'Av, justamente Eirá. Amarav, Rav falou, Alá Arie, Bemazal Arie, Vechriv et Ariel. Então aqui tem 3 vezes na sequência falando sobre leão, Arie, e faz um jogo de palavras entre aspas, para entender por que isso tudo. O Rav falou que subiu Arie na época, né, no Mazal, tá ligado ao signo, como é traduzido hoje em dia, mas tem que tomar cuidado com o que quer dizer isso, mas no signo, na época de Arie, que também é leão, e destruiu o Arie, Ariel, que está ligado com Arie. Então, aqui está explicado que esse Arie que destruiu o Beit HaMikdash é Nebuchadnezzar,
que é traduzido como Nabucodonosor, que é o imperador da Babilônia, que também está explicado em outros lugares que ele é comparado com um ariê, com um leão. Então foi o leão Nabucodonosor, né, Nebuchadnezzar, que destruiu no Mazal de Ariê, na época de Ariê, que é o Menachem Av, que é o mês que a gente está agora, justamente de Tisha B'Av, destruiu o Ariel, que é o Beit HaMikdash. E aí é interpretado que depois disso, que teve a destruição, então que está em vermelho, tem o verde, que é isso tudo aconteceu, Almenat, para que Yavó Arié, Bemazal Arié, Veivne Ariel. De novo, mesma coisa, repetindo com o Arié, com o leão, mas aqui a interpretação é diferente. Para que, então uma coisa está ligada com a outra, é intrínseco. Uma coisa acontece para que tenha a outra. Então não tem como ter a segunda sem ter a primeira. Né? É a demolição que teve para poder ter a construção. E essa construção, quem vai fazer nesse caso é Yavó Arié, que está explicado que é Kadosh Baruch Hu, como a gente vê aqui embaixo. A Kadosh Baruch Hu. Mas a Arié é o mesmo Menachem Av, que é o mês que a gente está agora. Veivne Ariel. E não por acaso, também essa época o Menachem Av, no calendário não judaico comum, também é ligado com leão. Né? É óbvio que tudo isso deriva do judaísmo e da Torá. Então a gente vê aqui em azul claro que no primeiro fala sobre o Arié que vai destruir o Beit HaMikdash, que é Nebuchadnezzar, e no segundo quem vai reconstruir o Beit HaMikdash é Akadosh Baruch Hu. Então está de uma forma associando o imperador do mal dos outros povos que destruiu o Beit HaMikdash e Hashem que vai reconstruir o Beit HaMikdash. Então isso está ligado, mais uma vez, à ideia da escuridão, que depois vem a luz, a ideia da destruição, que depois vem a construção, e sempre o mesmo termo usado, que é o Arié, que é o leão. Então, Nebuchadnezzar em Menachem Av destruiu o Beit HaMikdash e Hashem em Menachem Av vai reconstruir o Beit HaMikdash. Então, tem outra, nessa mesma Midrash fala que Hashem vai transformar o luto em felicidade, que está baseado na profecia em Irmial 31:12, né? Avelut, né? o Avelam, o luto deles vai virar felicidade, Sasson, num nível muito elevado de felicidade. Então, mesma coisa, vai transformar o que é destruição, escuridão, dificuldade, testes, apertos, Ben HaMetzarim, Tisha B'Av, os 9 dias em felicidade, alegria, reconstrução, Beit HaMikdash, Mashiach, Geulah, que seja agora já. Então, essa queda que está ligada com o levantamento que tem depois. Aí tem uma pergunta que o Rebbe coloca: por que falar por metáfora através do leão? Por que não falar diretamente que foi no primeiro Nebuchadnezzar que destruiu no mês tal e depois Hashem que vai reconstruir no mês tal? Por que usar o termo leão nos dois? Além disso, uma pergunta básica. A gente sabe que é proibido destruir objetos, né? A ideia de Bala Tashrit, roupas e prédios com desperdício, né? Então não deve se fazer isso. Aí como é que faz para destruir justamente o Beit HaMikdash? É considerado um Bala Tashrit. Já estava construído, estava bonito, estava bom. Por que tinha que destruir? Mais ainda, tem uma lei que é proibido unificar qualquer coisa no Beit HaMikdash. Então, como Hashem deixou justamente a destruição, mesmo tirar um pedaço, uma pedra do Mizbeach é proibido, e aí destruir o Beit HaMikdash inteiro, e Hashem mesmo fazer isso, não é que ele deixou, ele mesmo, está escrito na profecia anterior, que ele vai mandar o Nebuchadnezzar destruir. Então foi ele que fez isso, com as próprias mãos. Então como é que pode isso? Outra pergunta: por que não simplesmente guardou e escondeu? No Mishkan, a gente sabe que tudo que o Moshe fez é eterno e ainda está lá, está guardado, para ser trazido de volta em terceira eternidade. Porque não fez a mesma coisa com o primeiro e com o segundo. Né? Guardava, construía em outro lugar, ou tirava dali inteirinho e depois aproveitava. São sagrados, foram santificados, foi usado para fazer sacrifícios, corbanotes do Am Israel. Quantas coisas boas foram feitas
no Beit HaMikdash, no primeiro ou no segundo? Por que não simplesmente guardar, lignos, ou esconder? A resposta é que não foi desperdício. Porque, por um lado, Hashem, através disso, poupou o Am, poupou o povo de Israel, né? Ele descontou nas pedras, para não descontar no povo que estava errando e pecando e fazendo coisas erradas. Então, é como se fosse, né, um pai que vê o filho fazendo coisa errada, ele bate na porta, ele bate na parede, ele quebra alguma coisa, mas ele não toca e faz mal ao filho, que foi ele quem fez. A culpa não foi, a responsabilidade não foi do Beit HaMikdash, né? Foi para não atingir o filho que tinha feito uma besteira, como o povo de Israel naquela época. Então não foi desperdício. Por isso mesmo que quando a gente tem o Tehillim de Asaf, que ele fala sobre a destruição do Beit HaMikdash, é chamado Mizmor LeAsaf, não Berri LeAsaf, não choro de Asaf. Asaf, ele canta sobre a destruição do Beit HaMikdash porque ele sabe que foi uma demonstração de amor de Hashem, protegendo o povo e descontando em cima das pedras. As pedras e a madeira sofreram, mas não o povo. Além disso, a resposta básica, que a gente tem falado até agora, que quando é um conserto por meio da destruição, que é inevitável, então pode, porque não é considerado uma destruição, mas sim uma fase inicial, como Leavdil, comparando uma arquiteta ou um construtor que vai construir um prédio, que ele comprou um terreno onde tem um prédio já, e o terreno que ele tem é aquele onde está aquele prédio, então ele demole, é uma parte inicial das obras para poder construir. Uma reforma que primeiro se quebra tudo que está no apartamento, tira as paredes, tira o piso, etc. Parece que está tudo de cabeça para baixo e se perdeu muita coisa, mas aquilo é para poder construir de uma forma melhor ainda do que estava antes. Então nisso é chamado de conserto e uma melhoria, e não é uma demolição com desperdício. Então aqui já, praticamente encerrando essa parte de hoje, entendemos agora todas as perguntas que a gente fez com uma resposta básica e no modo mais profundo e íntimo. Quando se fala em leão, tanto para quem destrói quanto para quem constrói, é porque é um assunto único. Tudo é promovido por Hashem. Não importa que seja através de um rei de um outro povo, isso faz parte do plano divino, faz parte de um plano maior de reconstruir de uma forma mais bela, mais definitiva, infinita por Hashem. E a associação na mesma frase entre a destruição e a construção, como aconteceu no sonho do faraó, né? A gente sabe que as vacas magras estavam juntas, elas se interpõem, sobrepõem às vacas gordas, é porque uma ia acontecer através da outra. Se o Yosef interpretou o sonho e definiu como seria a realidade, que se usaria, no caso, a ordem inversa, né? A parte boa, a parte da construção, da fartura das vacas gordas, para poder sobreviver e aguentar na parte da dificuldade, do aperto, da fome das vacas magras. Então a gente vê aqui como a gente combinando o pico e o vale da situação, no caso o vale primeiro, que é demolição, para depois ter a reconstrução e a subida e o levantamento depois da queda, é porque acontecem no mesmo instante. A demolição é a fase número 1 da execução da construção definitiva, que seja já agora um terceiro Beit HaMikdash. A gente vai ter uma virada, uma retomada, como agora no Corona, que deve ser uma situação incomparável com a anterior, né? O Beit HaMikdash vai ser muito mais bonito, muito mais, muito melhor, muito maior e definitivo e eterno em relação ao anterior. A gente também agora, depois de ter passado todo o perto que a gente passou, não é para voltar à ação que a gente estava antes, porque não era boa, embora a gente conseguisse fazer muita coisa boa antes do Corona, é para a gente estar num nível muito superior, e não é voltar ao normal, é estar muito acima. Antes era humano, agora a gente vai ser cada vez mais divino, e também tem uma pista sobre isso, que Irmiyahu, que está ligado com a destruição, com o luto, com 9 de Av, com a Megillat Eirá, que foi quem escreveu, com as 3 semanas, com o exílio, com a Galut, com o Hurban, que é a destruição, e Eshayahu, que é o Hazon Ishal, que acontece nessa Haftarah agora, que a gente lê no meio, né, antes, na véspera de Shabeav, no meio dos 9 dias de Av e das 3 semanas de luto e de aperto. Ishael fala sobre Mashiach, é o que a gente tem que se concentrar, pensar agora que o último, que é
o terceiro Beit HaMikdash definitivo, se Deus quiser já agora, será maior que o primeiro, melhor do que o primeiro e que o segundo, como está implícito na frase que é usada. E concluindo já agora, nossa vida tem muitas coisas, pequenas e maiores, que eram ruins e depois se revelaram como o começo de algo muito bom. Se não fosse cair na rua, não teria descoberto isso, isso e aquilo. Se não fosse aprovado, não conseguiria melhorar e fazer isso, isso e aquilo. Se não tivesse se perdido em algum caminho, não teria achado isso, isso e aquilo. Se não tivesse que ficar esperando, não teria chegado isso, isso e aquilo. Eu posso contar vários assuntos meus pessoais nos quais eu me baseei para falar sobre isso, né? Isso de ter que ficar esperando, né? Que para mim sempre foi uma coisa delicada. Foi quando eu acabei encontrando a minha futura esposa, minha esposa. Gittel foi justamente ao ficar esperando, que era aparentemente uma descida, uma dificuldade, um aperto que eu não sabia que estava acontecendo, e justamente naquele momento eu acabei encontrando a minha alma gêmea. Então a gente vê aqui vários exemplos como uma coisa de aperto, de dificuldade, que se Deus quiser, junto com isso vai vir o bem maior, que é a construção do terceiro Beit HaMikdash, agora com Mashiach, Now, Mamash, tudo de bom. Vamos continuar com mais 2 aulas sobre isso, que é tão importante, que a gente possa já estar já nessas próximas aulas com Mashiach, Now, agora, já. Shabbat Shalom, tudo de bom, só boas notícias para todos nós. Amém.